Vamos lá, vamos lá. Resolvendo aqui nosso simulado número 2. Você vai na plataforma, né, e encontra lá o simulado número 2. Esse vídeo aqui é referente ao simulado número 2 e são questões de revisão, são questões com perfil da banca, tá? E são as questões que vão nivelar, né, como é que está o seu estudo em relação à lei. Ó, em relação à lei 2231, considerando os objetivos da lei, assinale as estimativas a seguir. Então, o tema objetivos da lei, muito aguardado em prova, inclusive no Estatuto do Magistério, concurso recente da educação, foi cobrado os objetivos da lei. São 3 objetivos, tá? 3 objetivos. Então, aqui, só de ter 5, estou te falando que são 3 objetivos. Só de ter 5, tu já sabe que 2 estão errados. Que são 3 objetivos. Botou 5, 2 você já sabe que está errado. Isso daí já é da preparação efetiva do concurseiro. Botou os 3 objetivos na parede, pode até não ter decorado os 3, beleza, mas sabe que são 3. Chegou no dia da prova, apareceu para analisar os objetivos e tem 6 itens para analisar, 3 estão errados. Porque se tem 3 objetivos, né? Só se repetir um. Vai estar na cara, né? Eles não vão repetir, que vão anular a questão. Tá? Então aqui eu já sei que 2 estão errados. Tá? Pelo menos 2. Pode ter mais objetivos, pode ter, né, mais itens errados, mas pelo menos 2 estão errados. Porque só tem 3 objetivos, né? Pelo menos 2 tem que estar errado. Então vamos lá, máxima eficiência no desempenho da missão institucional, é um dos objetivos da lei, é levar o EAP a alcançar sua máxima eficiência, princípio da eficiência na Constituição Federal, tá? Então o primeiro objetivo está correto, o objetivo da lei é fazer a OEAP alcançar a máxima eficiência na sua missão institucional, tá? Valorização do servidor técnico administrativo, incentivando ao constante aperfeiçoamento. Perfeito, valorizar o técnico, perfeito, é o objetivo da lei, incentivando esse técnico a se aperfeiçoar sempre. Reconhecimento do mérito individual do servidor através de regras objetivas e razoáveis para a progressão. Como eu falei, essa lei só existe para progressão e para promoção e para mais nada, né? Então, valorização do mérito individual de cada servidor, permitindo que, a depender do seu esforço, ele possa progredir. Perfeito, tá? Então, eu tenho a palavra máxima aqui, tá? Valorização do servidor no segundo, tá? E valorização individual do servidor no terceiro, ó. Máxima valorização individual é o mnemônico para você lembrar dos 3. Máxima valorização individual, máxima valorização individual, tá? Os outros, né, provavelmente estão errados. Constante atualização da política de capacitação do servidor para fins de promoção e progressão, né? Não é um objetivo constante na lei, essa constante atualização da política de capacitação, tá? E a valorização da educação superior pública e gratuita, tá? Então, o máximo que pode acontecer é aparecer 2 palavras repetidas, a valorização e valorização, mas você também, decorando o mnemônico, já teria matado o item 1, o item 3, e com o 1 e o 3, você já poderia trabalhar as opções. Tudo bem? Com isso, o gabarito fica a letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Tá? Pega o macete, ó. Máxima, valorização, individual. São os 3 objetivos aguardados em prova, hein? Só tem esses 3. Segunda questão. Marque a alternativa que contempla apenas indicadores essenciais que a CPTEC levará em conta na avaliação de desempenho do servidor para fins de pedido de promoção e progressão. Então, mais uma dos itens que a gente viu, né, durante as nossas aulas, né, falando sobre querida CPTEC, querida CEP. Então, aqui tem um macete, né? Macete querida CEP. Qualificação do que, urbanidade do U, experiência do E, responsabilidade do R, ó. Só os 3 primeiros aqui
já matava, né, qual é o gabarito. Por exemplo, na letra B tem boa vontade. Nem tem a letra B no nosso mnemônico. Aí já eliminava a B por causa do boa vontade. Letra C, na letra C tem garbo. Garbo, né? O servidor tem garbo. Nem tem G no nosso mnemônico. Na letra D tem liderança. Liderança é algo que é esperado do servidor. Mas começa com a letra L. Nem tem letra L no nosso mnemônico. E na letra E, urbanidade no trato, pontualidade, competência e bom humor. Bom humor é importante para o servidor, né? Mas não tem a letra B no nosso mnemônico. Então, nosso mnemônico, querida CPTEC, faz a gente marcar o gabarito letra A como indicadores essenciais que a CPTEC levará em consideração para avaliação para fins de promoção e progressão. Tem que decorar o mnemônico, tá? Então, para todos os itens de prova aqui, a gente está dando mnemônico. Objetivos da lei, qual o mnemônico? Máxima, valorização individual, para decorar os 3 objetivos. Indicadores essenciais são quantos? São 13 indicadores. E para decorar o mnemônico, a querida CPTEC, assista nossos vídeos das videoaulas que a gente explica esse mnemônico, tá? E aqui o gabarito letra A. Terceira questão. Quanto à lei 2231, que institui a carreira do técnico da OEAP, marca a normativa incorreta. Muito importante sempre grifar que ele quer incorreta. Carga é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas nas estruturas organizacionais que devem ser cometidas a um servidor. Macete dado em sala, né, em sala virtual. O conceito de cargo termina com a palavra servidor. Perfeito. Letra B. Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Conceito dado na sala virtual, né? O conceito de servidor termina com a palavra cargo público. Engraçado, né? O conceito de cargo termina com a palavra servidor. O conceito de servidor termina com a palavra cargo. E é dessa maneira que você vai acertar a questão sem fazer o examinador te confundir. O conceito de cargo termina com servidor, de servidor termina com cargo. E servidor e cargo são palavras que andam juntos. Perfeito. Esse macete você só tem aqui, né? Esse macete é meu. E se perguntar conceitualmente, ele quer errado aqui, né? A diferença entre carreira e plano de carreira. Olha, plano vem de planejamento. E para ter planejamento tem que ter norma. Para ter planejamento tem que ter norma. Tá? Para ter planejamento tem que ter norma. Então, o plano de carreira é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e institui oportunidades e estímulos ao desenvolvimento do pessoal. Enquanto que carreira, tá, é uma estrutura de cargos. Então, olha só, carreira é um conjunto de cargos e plano de carreiras é um conjunto de normas. É aí que está a diferença, tá? Plano de carreira você vai lembrar de normas. Carreira você vai lembrar de uma estrutura formada por cargos. E aí a diferença é para não confundir os dois. Tá? Então tá certo o item C e D. Ele quer o errado. Vamos atrás do item errado. Passando aqui para a parte de cima para encontrar o item errado. Exercício é o período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado para verificação do desempenho. Não. Né? Exercício é o servidor exercer as atribuições do cargo. O servidor está trabalhando e exercendo as atribuições do cargo é o exercício. O período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado é o interstício. O servidor, né, vai ser acompanhado e avaliado durante o interstício de 18 meses, por exemplo, que ao final desse interstício ele vai poder promover ou progredir. Então, esse período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado para a verificação do seu desempenho é um interstício, não é o exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Então, o gabarito da terceira, que pede a errada, é a letra E. Com isso, não perde o macete. Aqui está dando os macetes para te acertar conceitos no dia. No dia da prova, professor, fiz essas questões aí, mas não estou muito confiante, professor. Não estou muito confiante porque não estou tendo muito tempo para estudar e tudo mais. Pois é, mano.
vai com os macetes aqui do professor para a prova. Tá? Qual é o macete? Conceito de cargo, como é que eu faço para lembrar no dia? Termina com servidor. Conceito de servidor, termina com cargo público. Ah, professor, não sei a diferença entre carreira e plano de carreira. São dois conceitos que estão na lei, hein? Carreira e plano de carreira. É que o plano é um conjunto de normas e a carreira é um conjunto de cargos. Entendeu? E não vai ter como confundir no dia. Vamos seguir matando as questões aqui. Vamos seguir matando as questões. Só os macetes para a prova. Só os macetes para a prova. Questão 4. Quanto à Lei 2231 de 2017, que institui a carreira dos servidores técnicos e administrativos da OEAP, marca alternativa incorreta. Mais uma vez grifando que ele quer errada. Vamos lá. Classe corresponde a um conjunto de referências salariais de um cargo estabelecido no nível de desenvolvimento na carreira vertical. Padrão corresponde à divisão de uma classe em escalas de vencimento básico, constituindo a linha de progressão horizontal do servidor. Então, a classe tá ligada ao desenvolvimento vertical na carreira. Por isso que a classe cresce para cima, né? De A, B, C, D e E. Enquanto que o padrão, que são aqueles algarismos romanos, você cresce para o lado, está relacionado a uma progressão horizontal. Então, para não errar o conceito de classe e de padrão, se liga no vertical e no horizontal. A classe é A, B, C, D e E, são letras. E tem esse desenvolvimento vertical, para cima. De A para B, de B para C, de D para E, você está subindo na carreira. Enquanto quando você muda de algarismo romano, que é o padrão 1, 2, 3 e 4, você está passando de A1 para 2, de A2 para 3, de A3 para 4, você está mudando de algarismo romano, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, você está caminhando horizontalmente para o lado, porque você está progredindo, é uma progressão horizontal. Tá? Então, a mudança de padrão de vencimento se chama progressão, e ela é para o lado, horizontal. A mudança de classe se chama promoção, e ela é para cima, é vertical. Tá? Então, classe, desenvolvimento vertical. Padrão é a promoção horizontal. É assim que você vai fazer para lembrar no dia, tudo bem? É assim que você vai fazer para lembrar no dia. Olha só, quem tiver dificuldade, é só pegar a aula que está postado na plataforma sobre promoção e progressão. Lá eu mostro esse vertical e mostro esse horizontal. Mas aqui, para não perder a questão de conceito, classe, desenvolvimento vertical, padrão, progressão horizontal. Mas lá na aula eu mostro, né? Aqui é claro que a gente ia desvirtuar a aula e ia perder o foco. Então eu não vou mostrar aqui. Mas lá na aula tu vai, na nossa plataforma tem eu mostrando para cima e para o lado, vertical e horizontal, para você enxergar acontecendo lá. Então não é a letra A nem a letra B, então correta. Remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens. Remuneração é o valor maior. Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Então, é um valor maior que tem para o servidor receber a remuneração. Remuneração é o todo. Vencimento é a parte. É a parte do todo. Então, remuneração é uma soma do vencimento base mais as vantagens previstas, que são as gratificações, por exemplo. Já o vencimento base é a retribuição devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente à classe e ao padrão do respectivo cargo da carreira na conformidade com a tabela salarial. Tá? Então, remuneração é o vencimento mais as vantagens, e o vencimento, que também é chamado de vencimento base, é a retribuição em dinheiro devido ao servidor pelo exercício do cargo. Como a gente sabe, esse vencimento base são 20 vencimentos bases diferentes. O A1 é diferente do A2, que é diferente do A3, que é diferente do B2, do C3, do D4. São 20 vencimentos bases diferentes. Na aula de promoção e progressão eu mostro essa tabela, com 20 vencimentos bases diferentes. Por quê? Porque esse vencimento base corresponde à classe e ao padrão que o servidor se encontra na carreira dentro da tabela salarial.
Então, são 20 vencimentos bases diferentes. Um para cada classe e para cada padrão que o servidor possa ocupar. Tá? Então, remuneração é uma expressão ampla que envolve o vencimento, mas as vantagens. E vencimento são os 20 diferentes padrões que o servidor pode assumir na carreira, dependendo da classe e do padrão de vencimento. Vencimento base do servidor depende da posição que ele se encontra na carreira. Tudo bem? Então, tá certo o C, tá certo o D. Vamos para o E. Tabela de remuneração, tá? É o conjunto de valores que compõem tabela de remuneração. É o conjunto de valores que compõem o vencimento da classe, né, e padrão dos cargos definidos em resolução interna aprovada pelo Conselho Universitário. Tabela de remuneração é o conjunto de valores que compõem o vencimento da classe e padrão dos cargos definidos em resolução interna aprovada pelo Conselho Universitário. Tá? Esse, né, da letra E, é o nosso gabarito. Né? Esse conceito ele não corresponde à tabela de remuneração. Por que está errado? Tá? Por que está errado? Está errado porque a tabela de remuneração do servidor ela é definida em lei. O início do conceito até está certo. Tabela de remuneração é um conjunto de valores que compõe o vencimento da classe e padrão dos cargos. Perfeito, mas definido em lei. E aqui está errado porque diz que é definido em resolução interna aprovada pelo Conselho Universitário. Então, a remuneração do servidor nunca vai ser fixada, né, por uma resolução interna do Conselho Universitário. A remuneração do servidor tem que ser fixada por lei. É a lei que fixa a remuneração do servidor. Então, o que está errado é o final da letra E, porque a remuneração do servidor é fixada por lei e não por um ato normativo interno. Vamos lá para a quinta questão. Quanto à Lei 2231 de 2017, que constitui a carreira dos servidores técnico-administrativos da UEAP, marca a alternativa incorreta. Mais uma vez, a incorreta. E diz assim: período probatório é o período de apuração dos requisitos necessários à confirmação do servidor no cargo para o qual foi nomeado, de acordo com as normas constitucionais vigentes. Tá certo, né? Então, período probatório, também chamado de um período confirmatório, também chamado de estágio probatório, é um período em que serão apurados os requisitos necessários à confirmação do servidor no cargo para o qual ele foi nomeado, de acordo com normas constitucionais vigentes. Então, o período probatório, estágio probatório, o período confirmatório, né, é o período que o servidor vai ser avaliado para ser confirmado no cargo. Se for aprovado no estágio probatório, confirma no cargo e se torna estável. O servidor que é reprovado no estágio probatório é exonerado e sai do serviço público. Tá? Letra A está correta, ele quer errada. Servidor estável é o servidor efetivo aprovado no estágio probatório. Perfeito. Também está certa a letra B, não é para marcar ela. Como eu disse, servidor estável é o servidor, né, que foi aprovado no estágio probatório. Porque o servidor reprovado no estágio probatório não se torna estável, ele é exonerado do serviço público. Então está certo o conceito da B. C. Servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 3 anos. Perfeito. A Lei 2231 deixa claro que o período de estágio probatório são 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação obrigatória, em conformidade com as regras estabelecidas na Constituição e específicas definidas em resolução aprovada pelo Conselho Universitário e proposta pela comissão. Aí você vai dizer assim, professor, mas ainda agora o senhor falou que a remuneração do servidor é fixada por lei, que não é fixada por resolução aprovada pelo Conselho. Pois é, mas aqui não está fixando a remuneração do servidor, tá? Aqui está tratando dos critérios que serão usados na avaliação do servidor para fins de estágio probatório. Aí pode ter uma resolução interna que traga critérios que serão usados na avaliação do servidor. Na verdade, é assim que tem que ser.
Tá? Então, perfeito. O servidor nomeado para a carga efetiva na OEAP passará por estágio probatório de 3 anos. Ele vai ser avaliado de acordo com as regras da Constituição e de acordo com as regras estabelecidas por resolução pelo Conselho Universitário e proposta pela Comissão de Técnicos. O gabarito não é a letra C, porque ele quer errada. A C está certa. D. Quando, em período de estágio probatório, é defeso ao servidor técnico administrativo efetivo da UEAP o exercício da função de confiança. Então, aqui, o que pega é a palavra defeso, né? Defeso quer dizer que é vedado. E aí tem que saber esses sinônimos, né? Algo que é defeso é algo que é proibido, é vedado. Então, a leitura ficaria assim: quando em estágio probatório, é vedado ao servidor técnico administrativo efetivo da OEAP o exercício da função de confiança. E aí, está certo dizer que durante o estágio probatório, o servidor técnico da OEAP concursado, ele não pode exercer função de confiança? Está certo dizer? Está errado. Mesmo em estágio probatório, o servidor efetivo da OEAP técnico, ele pode exercer função de confiança. Tudo bem? Então, aqui é o gabarito da questão, porque ele pede errada. Está errado dizer que o servidor em estágio probatório não pode exercer função de confiança. Ele pode sim, nada impede. E ele fala assim, é defeso. Ele quer dizer é proibido, é vedado. Então, cuidado com essas expressões. É vedado é a mesma coisa que é defeso. Quando vê assim, defesa, parece que é permitido. Não, é proibido. A palavra defesa, né? É defesa, quer dizer que é proibido. Então, gabarito, letra D. O estágio probatório e a contagem do prazo para efeito de estabilidade funcional do servidor técnico administrativo não é suspenso pelo exercício da função de confiança ou cargo em comissão, desde que exercidos na Universidade de Amapá. Então, esse é o texto da lei. A lei diz que em estágio probatório, o estágio probatório e a contagem para efeito de estabilidade não fica suspenso quando o servidor exerce função de confiança ou cargo em comissão. Mas não fica suspenso se acontecer dentro da UEAP. Então tem que tomar cuidado com isso, né? O servidor em estágio probatório pode exercer cargo em comissão? Pode exercer função de confiança? Pode. Vai contar o estágio probatório dele normalmente? Vai. Mas se ele estiver exercendo esse cargo em comissão, essa função de confiança dentro da UEAP. Porque se o servidor tiver em estágio probatório e for exercer cargo em comissão em outro lugar, né, no Detran, na Secretaria de Educação, outro lugar fora da UEAP, ele até vai, só que o estágio probatório dele vai ficar suspenso, vai ficar parada a contagem. E quando ele voltar, que vai começar a contar de novo. Então, o servidor, durante o estágio probatório, pode exercer cargo em comissão, pode exercer função de confiança, pode. Vai contar o tempo de serviço normalmente, vai contar o estágio probatório dele normalmente, vai. Mas ele tem que estar trabalhando dentro da UEAP nesse cargo em comissão, nessa função de confiança. Se for fora da UEAP, vão suspender o cargo em comissão, ou vão suspender o estágio probatório dele. Vai parar de contar o prazo. E só vai voltar a contar o dia que o servidor voltar para a UEAP. Porque tem esse negócio de ceder o servidor, né? O servidor é da UEAP, mas ele, durante o estágio probatório, foi cedido para a ALAP, para a Assembleia Legislativa, para exercer o cargo em comissão na Assembleia, que é o que mais tem na Assembleia, cargo em comissão. E aí, a UEAP libera o servidor, mas o estágio do servidor fica suspenso a contagem enquanto o servidor não voltar da ALAP. Vamos para a sexta questão. Mais uma que pede a incorreta. Como eu falei, muita atenção. É necessário sempre estar grifando que o examinador está querendo a incorreta. É necessário sempre estar grifando. Então, quanto à lei que institui a carreira do servidor, marca a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer errada. Tem que estar grifando sempre. É defeso ao técnico administrativo efetivo da UEAP o exercício da função gratificada. É defesa, a gente já sabe que é vedado. É proibido. Então, vamos ler. É vedado. É vedado ao técnico administrativo da UEAP o exercício da função gratificada. Perfeito. É proibido. Porque função gratificada é reservada aos docentes. Então, o técnico pode exercer função de confiança? Pode, com exclusividade. Só o técnico concursado da UEAP pode exercer função de confiança. O técnico pode exercer cargo em comissão? Pode. O servidor efetivo da UEAP, ele tem exclusividade em 90% dos cargos em comissão.
da UEAP. O técnico da UEAP pode exercer função gratificada? Não, porque a função gratificada ela é reservada aos servidores da UEAP da carreira docente, aos professores. Então, função gratificada, quem exerce são os professores, função de confiança, quem exerce são os técnicos. E cargo em comissão pode exercer tanto técnico quanto professor. Inclusive, 90% dos cargos em comissão são destinados aos servidores efetivos, seja técnico, seja professor. Tá? Na aula do tema 3, que a gente detalha tanto a função de confiança, quanto a função gratificada, quanto 90% dos cargos em comissão. A gente conta toda essa história, dá de revisar lá. Então, aqui, é vedado o técnico administrativo exercer função gratificada. É vedado. É defeso, é vedado, tá certo. Porque a função gratificada é reservada aos docentes. Então, eu não marco a letra A. Ele quer incorreto. O exercício de função de confiança não prescinde do servidor. O exercício de função de confiança, ele quer, aqui na 6, a incorreta. O exercício de função de confiança não prescinde do servidor ser ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de técnico da UEAP. Aí, mais uma vez, é o português que pega. Tá? A palavra prescindir quer dizer não precisa, não necessita. Então, você bota não precisa no lugar de prescindir. Apareceu aí, prescindir, você bota não precisa. Aí o texto fica assim, ó. Porque o verbo prescindir, joga aí na internet, verbo prescindir. Parece que prescindir é precisar. Porque prescindir é parecido com precisar. Mas não. Prescindir é não precisar de alguma coisa. Pô, dá logo um nó na cabeça. Pois é. É por isso que toda vez que aparecer o verbo prescindir, você risca esse verbo para não confundir seu cérebro. E bota no lugar não precisa. Porque lendo não precisa, teu cérebro entende que não precisa. Mas lendo prescindir, teu cérebro está entendendo que precisa. E ao contrário. Então, toda vez que tiver prescindir, você risca e bota não precisa no lugar. Aí você lê com a palavra não precisa. Então fica assim, ó. O exercício da função de confiança não precisa do servidor ser ocupante do cargo de provimento efetivo da OEAP. Aí tu, pô, professor, mas ficou 2 não aqui. Aí sujou. 2 não? Pois é. Estudando lógica, você descobre que 2 não vale um sim. Então, esses 2 não se anulam. E o texto fica assim, ó. O exercício da função de confiança precisa do servidor ser ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira de técnico administrativo da OEAP. E aí? O exercício da função de confiança precisa do servidor ser ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de técnico da UEAP? Precisa. Então, o item B, ele está certo. Ele está certo. Mas ele quer que marque o incorreto. Eu não vou marcar o item B porque ele está certo. Tá? Então, cuidado com o verbo prescindir. Quando tiver o verbo prescindir, risque e bota não precisa. E se tiver não prescinde, aí você vai botar não precisa. E pegando o não que já é do texto, esse não aqui já é do texto, vai virar 2 não. E esses 2 não se anulam. E o texto fica só o preciso. O texto fica: o exercício da função de confiança precisa do servidor ser ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira de técnico administrativo. Precisa. Inclusive, em função de confiança, só o técnico exclusivamente pode exercer. Então, precisa. Eu não marco a letra B porque ela está certa. A questão que é que eu marque a incorreta. Tá? Então, cuidado com a jogada do prescinde. Cuidado com a jogada do prescinde. Cuidado com a jogada do prescinde. Tá? Então, eu não marco a letra B porque ela está certa. Ele quer errada. Essa aqui é a questão 6, ele quer errada. C. As funções gratificadas são reservadas aos servidores do quadro de pessoal efetivo docente da UEAP. Certo também.
Eu não marco a C porque a C está certa. As funções gratificadas são reservadas ao pessoal do quadro docente, como a gente falou ainda agora. Perfeito. Vamos para D. Os cargos em comissão serão preenchidos por servidores do quadro de pessoal efetivo da Universidade do Amapá exclusivamente. Errado. O que está errado aqui? Até 90%. Então, até 90% dos cargos em comissão, da UEAP serão exercidos por servidores efetivos, seja professor, seja técnico. O exclusivamente está errado aqui. Exclusivamente não, até 90%. Isso quer dizer que sobra 10% dos cargos em comissão que podem ser exercidos por pessoas de fora da UEAP, que não são servidores em lugar nenhum. Uma indicação política. O cara vai chegar na UEAP sendo chefe, ocupando um cargo em comissão, sem ser concursado. 10% dos cargos em comissão estão sujeitos a isso na UEAP. No entanto, 90% dos cargos em comissão, que é a grande maioria, 90% são quase, né? A cada 10, 9 cargos em comissão dentro da UEAP serão exclusivamente de servidores efetivos, técnicos ou professores, tanto faz. Mas 10% fica para pessoas que podem ser ocupadas por pessoas que não são da UEAP. Então, exclusivamente, dizer que os cargos em comissão exclusivamente são dos servidores efetivos da UEAP, está errado. É até 90%. Então, gabarito letra D. E letra E? Ele quer errada, né? Gabarito letra D. Letra E. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro de pessoal efetivo, técnico, administrativo da UEAP. Perfeito. Como eu falei, as funções de confiança são exclusivas dos técnicos e as funções gratificadas são reservadas aos docentes. Então, está certa a letra E. Ele quer errada, é errada a letra D. Vamos para a próxima questão, vamos para a questão 7. Questão 7. Marque a alternativa que incorretamente completa o texto. Qual é o texto? Além dos casos previstos em lei, os servidores técnico-administrativos efetivos da UEAP, da Universidade do Estado do Amapá, poderão obter licença remunerada. Então, vamos completar o texto. Qual é o texto que completa de forma incorreta? Então, além dos casos previstos em lei, os servidores técnico-administrativos efetivos da UEAP poderão obter licença remunerada, completando o texto. Os servidores da UEAP poderão obter licença remunerada de forma integral, visando a realização de cursos de especialização, mestrado, doutorado ou de atividades técnicas e científicas quando realizadas fora do estado do país. Perfeito. Essa aqui está certa. Não é para marcar ela, ele quer errada. A licença do servidor da UEAP, técnico-administrativo, vai ser integral, ou seja, ele vai estar liberado completamente das atividades dele, quando o mestrado, o doutorado, a especialização dele for fora do país. Aí vai ser integral. Perfeito. Vamos continuar. Além dos casos previstos em lei, os servidores técnicos administrativos da OEAP poderão obter licença remunerada, B, de forma parcial, visando a realização de cursos de especialização, mestrado, doutorado e de atividades técnicas científicas, quando realizadas na própria instituição ou na cidade que o servidor trabalhar. Perfeito. Quando o servidor passar no mestrado, numa especialização, num doutorado, ele tem direito à licença, só que vai ser parcial. Vai ser parcial quando esse mestrado, esse doutorado, essa especialização ocorrer na mesma cidade onde o servidor trabalhar ou ocorrer na própria UEAP, na própria instituição. Então, olha só, você é técnico da UEAP, foi aprovado para um mestrado. Se esse mestrado ocorrer na própria UEAP ou em qualquer instituição de ensino dentro da cidade que você trabalha, no caso Macapá, você vai ter direito a um afastamento remunerado, só que vai ser parcial. Quer dizer que você vai ter que trabalhar algum período. Você não vai estar liberado 100% das atividades. Agora, se você é técnico da UEAP e foi aprovado um mestrado, uma especialização, um doutorado, fora do estado, né? Belém, São Paulo, fora do estado, ou fora do país, né? Argentina, Bolívia, Estados Unidos, aí você tem direito ao afastamento remunerado de forma integral. Não vai precisar ir trabalhar nenhum dia durante o afastamento. Mas é porque é fora do estado ou fora do país.
Tem essa diferença. Lembrando que o técnico tem direito ao afastamento para mestrado, doutorado, especialização, perfeito, mas ele tem que ser estável para isso. Durante o estágio probatório, o técnico, né, é vedado a concessão de afastamento para mestrado, especialização e doutorado durante o estágio probatório. Então, tá certo o A, tá certo o B, quando fala do integral e do parcial. Ele quer que marque errada. C, o afastamento do técnico, né? Poderá obter afastamento que não perdurará por tempo superior a 5 anos, quando o afastamento for para a realização de doutorado. Perfeito. O afastamento do técnico para fazer doutorado pode chegar até 5 anos. Como regra, os doutorados duram 4 anos, mas o técnico tem direito de conseguir até 5 anos de afastamento para fazer o doutorado. Tá certo a C, não é para marcar ela. D, que não perdurará por tempo superior a 4 anos, quando o afastamento for para a realização de mestrado. Perfeito, né? O mestrado, como regra, dura 2 anos, mas o técnico da UEAP tem direito a até 4 anos de afastamento remunerado para fazer o mestrado. Pode chegar a 4 anos no máximo esse afastamento para fazer o mestrado, tá certo? Então, a errada só pode ser a letra E. Gabarito letra E. Diz assim: para a realização do curso de especialização, mestrado e doutorado, mesmo estando o servidor em estágio probatório. Então, o servidor em estágio probatório não tem direito a afastamento para especialização, mestrado e doutorado. O servidor em estágio probatório pode fazer o mestrado, pode fazer o doutorado, pode fazer a especialização, pode. Ele só não tem direito ao afastamento, à licença remunerada para isso. Né? Mas ele pode fazer, ele só não tem direito à licença remunerada. Então, a errada é a E. A errada é essa. O servidor em estágio probatório não tem direito à licença para fazer mestrado, especialização e doutorado. 8. Uma questão mais contextualizada aqui, né? Na 8. Diz assim: Pedro é servidor efetivo da UEAP, pertencente à carreira de técnico administrativo, e pretende obter concessão, né? E pretende obter concessão de licença remunerada, visando a realização de curso de mestrado na mesma cidade em que trabalha como servidor. Em dúvida sobre as condições para a concessão do afastamento, Pedro busca atendimento no setor de RH da universidade. Marca a alternativa que corretamente instrui Pedro nos termos da lei. Vamos ver, né? O Pedro é servidor efetivo da OEAP, perfeito. O Pedro é técnico administrativo da OEAP, perfeito. Tá? O Pedro ele quer uma licença remunerada para fazer um mestrado na mesma cidade, olha, mesma cidade que trabalha. Já sabe que, se é na mesma cidade, ele só pode ter afastamento parcial, porque é na mesma cidade, né? Para ser afastamento integral, tem que ser fora do estado ou fora do país. Em dúvida sobre as condições do afastamento, busca o RH. Vamos ver. O que o RH falou para ele corretamente? A análise e concessão do afastamento desejado por Pedro prescinde dele já ter concluído o estágio probatório? De novo, prescinde? Vamos lá. Quando tiver o prescinde, no lugar tu bota não precisa ou não necessita, tanto faz. Aí tu lê, para ficar mais fácil. Aí fica assim, ó. A análise e concessão do afastamento desejado por Pedro não precisa dele já ter concluído e sido aprovado no estágio probatório. E aí? O Pedro pediu o afastamento para fazer mestrado. Para conceder esse direito para ele. Precisa ou não precisa dele já ter sido aprovado no estágio probatório? Precisa. Precisa que ele já tenha sido aprovado no estágio probatório. Porque se ele tiver em estágio probatório, vai ser negado o pedido dele. É proibido conceder licença para mestrado do servidor que está em estágio probatório. Então, né, ele quer a correta. E a A está errada. Porque a A diz assim, ó, a análise e concessão do afastamento do Pedro para fazer mestrado não precisa dele já ter concluído e sido aprovado no estágio probatório. Precisa sim, porque se ele tiver estágio probatório, vai ser negado o pedido dele. Então tá errado. Tá errado por causa do verbo prescinde aí. Tá errado a letra A. Ele que acerta. Vamos continuar.
Pedro poderá obter licença remunerada integral. Já está errado. Pedro só consegue licença remunerada parcial, porque é na mesma cidade. E o prazo da sua licença não perdurará por tempo superior a 4 anos. Perfeito. Ele quer um mestrado, né? Mestrado pode chegar até 4 anos. Mas como o pedido dele é na mesma cidade, que vai ser o mestrado na mesma cidade que ele trabalha, só pode ser licença parcial, não pode ser integral, então está errado a B. Vamos para C. Pedro poderá obter licença remunerada parcial. Perfeito. Perfeito, porque é na mesma cidade. E o prazo da sua licença não perdurará por tempo superior a 2 anos. Não. Como é mestrado, pode chegar até 4 anos. Então está errado. D, ele quer acerto. Pedro deverá permanecer na instituição por tempo igual ao período de afastamento, sob pena de ressarcimento à universidade da remuneração recebida no período que esteve afastado para a participação de cursos de pós-graduação. Perfeito, esse é o gabarito. O Pedro vai ficar penhorado na instituição. O Pedro quer fazer um mestrado e ele pode conseguir um afastamento parcial, porque o mestrado é na mesma cidade que ele trabalha. E esse tempo que ele vai ficar afastado parcialmente pode chegar até 4 anos. Mestrado, a lei permite até 4 anos. Não importa se ele ficar afastado 1 ano, 2, 3 ou 4, tanto faz. Quando ele voltar para trabalhar, voltar do afastamento, ele vai ser obrigado a permanecer trabalhando na UEAP pelo mesmo período que ele ficou afastado. Vamos dizer que ele ficou afastado 2 anos e meio para fazer o mestrado. Aí ele volta para trabalhar. Ele poderia ficar afastado até 4 anos, mas ele ficou 2 anos e meio. E ele volta para trabalhar. E agora, para ele poder sair da UEAP, pedindo exoneração, passando em outro concurso, tanto faz, né? Ele tem que esperar 2 anos e meio, tem que ficar 2 anos e meio trabalhando na UEAP, porque ficou 2 anos e meio afastado. É como se a UEAP estivesse cobrando dele o investimento. É a UEAP dizendo, ó, investi 2 anos e meio em ti, te pagando remuneração todo mês para te estudar. Agora que tu terminou o mestrado, tu vai ficar 2 anos e meio também trabalhando aqui como mestre, no mínimo, para eu aproveitar esses teus conhecimentos aí. Aí o Pedro fala assim, mas eu quero ir embora para seguir outro concurso. A UEAP fala, beleza, eu só vou aqui fazer tu ressarcir todo o dinheiro que eu investi em ti, sob pena de ressarcimento à universidade da remuneração recebida no período em que estive afastado. A universidade vai cobrar dele o ressarcimento do que foi investido nele durante esse período de 2 anos e meio. Por exemplo, 2 anos e meio é só o exemplo que eu dei. Tá? Então, o gabarito letra D é a certa. E a última, letra E. O período de afastamento de Pedro ocorrerá sem prejuízo do tempo de efetivo exercício. Tá certo. O tempo que Pedro ficar afastado vai contar como efetivo exercício normalmente, é sem prejuízo. E serão assegurados todos os direitos a que Pedro fizer jus em razão da sua atividade. Perfeito. O que está errado? Exceto para fim de promoção. Aí é errado, né? Está dizendo aqui que o afastamento do Pedro vai ser sem prejuízo, tempo de serviço, que vai contar para todos os efeitos. Só não vai contar para fins de promoção. Aí está errado. Conta para todos os efeitos, inclusive promoção. Então, o Pedro ficou afastado 2 anos e meio. Dentro desses 2 anos e meio, o Pedro passou 18 meses. 18 meses dá direito a pedir progressão, promoção, que é o interstício que precisa para pedir, né? O Pedro não estava trabalhando, estava afastado. Mas ele tem direito, né? Ele estava afastado parcialmente. Mas ele tem direito a pedir a promoção dele pelo período de afastamento, como se estivesse trabalhando. Porque o período de afastamento conta para todos os efeitos legais, inclusive para promoção e para progressão. Quem sabe bem disso é o Clécio, né? Que ele é bastante perseguido pela oposição. O Clécio é o governador do estado, que pelo fato do Clécio ter ficado aí um bom tempo afastado da carreira de professor, que Clécio é professor do estado efetivo, ele ficou afastado para ser vereador e prefeito, e quando ele voltou para ser professor, ele solicitou todas as progressões dele, do tempo que ele foi vereador e prefeito, ele teve afastado, como se ele tivesse trabalhado, e a lei garante essas progressões como se ele tivesse trabalhado, mesmo ele estando afastado para ser vereador e prefeito. E ele recebeu todas as progressões como se tivesse estado em sala, igualmente o professor que estava em sala. Só que ele não estava em sala, ele estava sendo prefeito. Então, a oposição pega no pé dele dizendo que tem algo de imoral dele receber todas as gratificações, todas as progressões do afastamento que ele passou sendo vereador e prefeito.
né, igualando ele ao professor que esteve em sala de aula nesses 16 anos aí, que ele foi vereador e prefeito. Eu acho que foi 16 anos. Eu não sei, não acompanho, só estou passando a fofoca aí, só para contextualizar. Não tem nada a ver com Clash. Se eu tivesse alguma coisa a ver, né, seria, quem sabe, negativo, porque ele é ruinzinho de concurso, hein? Clash, você é ruinzinho de concurso. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa, falar de você, eu falaria isso. Você é ruinzinho de concurso. Você é ruinzinho de concurso, Clash. Você não faz concurso, você não chama. Tá? E eu não estou falando isso daí por outra coisa, não. É só pelos seus 8 anos de prefeitura, que eu vou te contar, mano. Então, vamos lá. Se o Clécio pudesse responder, ele dizia assim, mas eu penso na saúde fiscal, pô, eu não vou parcelar a remuneração e tal. Seria o lado dele, né? Uma crítica bem construída tem que considerar os dois lados. Seria a defesa dele. Né? O pessoal aí que chama direto, faz concurso direto, vive parcelando salário. Pô. Eu não parcelo, e aí? Como é que fica? Eu não parcelo salário. Não faço concurso no chão, mas não parcelo. Pessoal, vamos ver aqui. Falta a questão 9 e a questão 10. Vamos lá. Quanto à ajuda de custo, nos termos da Lei 22/31 de 2017, marca a alternativa incorreta. Ele quer novamente a errada quanto à ajuda de custo. Vamos lá, atrás da incorreta. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumido em virtude de mandato eletivo? Olha o Clécio. O Clécio estava afastado em razão de mandato eletivo. Né? Ele teria direito a uma ajuda de custo quando ele volta do mandato? Não. Né? Tá aí, o Clécio perdeu uma, né? Então, o servidor que se afasta do cargo para mandato eletivo, que nem o Clécio que eu acabei de citar, ele fica lá afastado 4 anos, né, para ser prefeito, por exemplo. Aí, quando ele volta, né, para ser senador, 8 anos, para ser deputado federal, 4 anos, quando ele volta para o trabalho, ele não pode solicitar uma ajuda de custo pelo esse retorno. Ah, mas ele morava em Brasília, agora ele vai ter que mudar para Macapá. Grande dificuldade, né? Deve estar passando fome. E aí precisa de uma ajuda de custo, né, para bancar as despesas com esse deslocamento. Não, não tem direito. Essa o Clécio perdeu, né? Quando o servidor se afasta em razão de mandato eletivo, no retorno dele, né, quando reassumiu o cargo, retornando do afastamento, em razão de ter sido um pobre parlamentar, né, ele não tem direito à ajuda de custo para esse retorno. Então, a errada de cara já é a letra A. Então, pensa no Clécio. O Clécio teve direito a todas as progressões como se estivesse em exercício durante o afastamento. Beleza, mas não teve direito à ajuda de custo. Então, olha só. Em objeto de serviço, para fazer face à despesa de viagem fora do país, o servidor fará ajuda de custo. Perfeito. Se o servidor for fazer uma viagem para fora do país, em objeto de serviço, uma missão aí fora do país, participar de um congresso, né, para falar de meio ambiente aí, na ONU, ele vai ter uma ajuda de custo para essa viagem internacional. Uma missão fora do país, né? Tá certo, então a B é um caso de ajuda de custo. Tá correto. A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas de custo de transporte para a localidade de origem no prazo de 1 ano da contada do óbito. Então, às vezes, o servidor se desloca da sede e vai morar em um município distante. Ele tem direito à ajuda de custo, principalmente por ser uma mudança, né, uma remoção no interesse da administração. A administração precisa de mais servidor no IAPOC. Aí, no interesse da administração, a administração remove. O que é remover? É transferir o servidor para morar no IAPOC. O servidor é obrigado a ir. Interesse da administração, né? É superior, tem supremacia sobre o interesse do servidor, que é um interesse particular. Aí o servidor vai para lá, o IAPOC tem direito à ajuda de custo. Tá? E leva toda a família para lá. Por isso ajuda de custo, porque vai ter que levar todas as coisas para morar para lá, vai ter que levar mudança, o cachorro, a família. Só que às vezes, né, dá ruim, né? Pode ser que o servidor morra para lá. O servidor morreu e agora? A família está para lá, não é a cidade da família. A família foi para Iapoque para acompanhar o servidor. O servidor morreu.
Então, a família desse servidor que morreu na nova sede tem direito a solicitar ajuda de custo para voltar para a localidade de origem, mas é claro que esse direito não vai durar para sempre. Depois que o servidor morre, a família tem 1 ano para pedir dinheiro de ajuda de custo para poder voltar para a localidade de origem. É um exemplo triste, né? O servidor foi para lá e morreu, eu não gostei. Mas é um direito da família, né? A vida vai ter que seguir da família, e a família vai poder pedir dentro de 1 ano, até 1 ano, depois que o servidor morrer, vai poder pedir ajuda de custo para retornar. Tá certo a letra C. D. Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispõe em regulamento, não podendo exceder a importância de 3 meses. Então, essa ajuda de custo não é calculada sobre o vencimento básico. Né? A ajuda de custo não é calculada sobre o vencimento básico. Os adicionais todos são calculados sobre o vencimento básico, mas a ajuda de custo não. A ajuda de custo ela é contada em remunerações. Se o servidor for para um local mais distante possível aqui, né, sei lá, vai para o Jari, vai para o Oiapoque, são locais distantes, considerando a capital, né, o Oiapoque principalmente. Então, o servidor tem direito à ajuda de custo. A ajuda de custo é um valor, a título indenizatório, que o Estado vai ressarcir os gastos que o servidor tem com a mudança, já que o servidor vai ter que morar em outro lugar agora, em razão do serviço. Com isso, essa ajuda de custo ela é contada em número de remunerações. Quanto mais distante o local que o servidor está se deslocando, maior o número de remunerações que ele vai receber como ajuda de custo. Mas é claro que esse valor é limitado a 3 meses. Então, no caso do servidor ser removido por Oiapoque, no interesse da administração, o servidor vai ter que morar para lá, vai ter que se mudar, levar toda a família, e vai receber uma ajuda de custo para, né, compensar os gastos que ele vai ter com essa mudança. Como o Oiapoque é o local mais distante possível, né, considerando a capital, então esse servidor tem direito aí a 3 meses de ajuda de custo. É o máximo que dá de receber 3 meses. Se fosse um local mais perto, poderia receber 2 meses de ajuda de custo, 1 mês. 3 meses não quer dizer que ele vai receber 3 meses, cada mês vai receber uma remuneração. Quer dizer que vão pegar 3 remunerações dele, ele ganha 5 mil. Vão pegar 15 mil, que é 3 remuneração dele, e vão dar para ele de uma vez só. E esses 15 mil é para cobrir o gasto que ele vai ter com essa mudança para outra, né, outro município. Então, tá certo. A ajuda de custo é contada em meses, não podendo exceder a importância de 3 meses. 3 meses se for o lugar mais distante possível. Né? Se for pertinho aqui, dá 1 mês só. Tá certo a D. E a E, ajuda de custo, é o auxílio concedido ao servidor a título de compensação das despesas motivadas pela instalação em nova sede, a que passar a ter exercício no interesse da administração. Perfeito, foi o que a gente disse. E é muito importante frisar que a ajuda de custo é paga quando o servidor passa a morar numa nova sede no interesse da administração. Porque pensa comigo, o servidor, se ele pedir para ir para o Oiapoque, a administração não vai pagar ajuda de custo para ele. Sabe por quê? Porque foi o servidor que pediu, o interesse foi dele, não foi o interesse da administração. Agora, se a administração chama o servidor e fala, ó, tu está sendo removido para o Oiapoque agora. Não estou perguntando se tu está satisfeito, eu estou te mandando interesse público, interesse da administração. Aí o servidor vai, mas recebe ajuda de custo, porque não foi ele que quis. Então, para receber essa ajuda de custo, é necessário esse interesse da administração. Porque se for o servidor pedindo, porque o cara ganha 10 mil. 10 mil. 3 meses de remuneração dá 30 mil. O cara está endividado. Aliás, já sei, vou pedir para ir para o Oiapoque. Vou pedir para ir para o Oiapoque, pego 3 remuneração, dá 30 mil, paga as dívidas. Mas a administração não vai pagar para esse cara, porque ele pediu, o interesse é dele. A administração que tem que ter um interesse. Tem que ser uma remoção, um interesse da administração. E não tem que ser uma remuneração a pedido. Se for a pedido, o interesse é teu e não da administração. Aí tu que paga a tua viagem para lá. Então, o gabarito da E, a E está certo. Ele quer errada, a errada é a letra A. Lembra do Clécio. Né? Quando volta, não será concedida, será concedida, não, o certo seria, né? Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo e reassumir o limite de mandato eletivo. O Clécio se afastou do cargo para exercer mandato eletivo, quando volta para o cargo, não tem direito à ajuda de custo. Pobrezinho. Estava sendo prefeito 8 anos, voltou, tá liso. Paga uma ajuda de custo para ele. Não, não paga. Vai fazer muita falta para ele, com certeza. Liso, pobre. Ah, bem viajando pelos municípios aí. Inclusive, né, ele foi eleito, né, deu uma volta pelos municípios para conhecer os municípios e tal. Eu não achei muito original isso, porque o Gilvan fez essa parada também, de andar pelos municípios, só que o Gilvan ia de pé.
Clécio ia de carro, então eu não botei muita fé nele. Pô, você é que nem o Gilvan, pô. Vai dormir de bicicleta e tal, ele é na moral e tal. Pô, de carro também tá fácil. O Gilvan foi de pés. Para quem acompanha a história do Gilvan, né? Tá, percap e tudo mais, o segundo dele era uma sandália. Nessas doidices toda aí, ele foi senador um tempo aí, né? Então, olha só, deputado federal, eu acho, né? Vamos fazer a última questão aqui, a 10. Deixar um pouco a política de lado aí. 10. Quanto às diárias, nos termos da Lei 2231, marque a alternativa incorreta. Ele quer errada na 10. Ó, será punido com pena de advertência e na reincidência com a pena de demissão o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Então, tá errada a geogabarito, né? O certo será punido com suspensão. O certo seria suspensão. E na reincidência, com demissão. Então, tá errado dizer que vai ser punido com advertência. O certo vai ser punido com suspensão. E na reincidência, com demissão, o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando inobrigado à reposição da importância. Então, olha só, você tem um chefe, e esse chefe é ele que libera as diárias lá no seu setor, é ele que, né, cadastra as diárias, ele que diz quem vai exercer atividade fora do município. Aí tem algum serviço administrativo para fazer na própria sede. Né? Tem uma pasta para revisar lá, né, sei lá, com 100 arquivos, e é muito trabalho. E o chefe está precisando para ontem. Aí ele chega contigo e fala assim, ó, revisa essas pastas para mim aí, me entrega amanhã, são 100 pastas. Aí, pô, não dá, cara, meu expediente é de 8 a meio-dia, 2 às 6, não dá de fazer 100 pastas nesse período, não. É o seguinte, leva para tua casa, faz tudo. Aí, quando tu voltar, eu vou te dar 5 diárias. Pô, 5 diárias é quase R$ 1.000. Na hora, não vou nem dormir fazendo. Uma grana dessa, né? Então, o chefe vai estar remunerando, né, com diárias, vai estar indevidamente concedendo diárias com o objetivo de remunerar outros serviços. E aí, quando isso acontece, ele está cometendo uma infração disciplinar. Ele vai responder um PAD, podendo ser suspenso. Na primeira vez, a suspensão. E quando ele fizer de novo, ele já não vai ser suspenso mais. Ele vai responder PAD de novo e já vai poder ser demitido. Na primeira vez, suspensão. Na segunda vez, demissão. Então, não pode remunerar com diárias outros serviços ou encargos. A diária é para devolver os gastos que o servidor tem quando viaja para outro município. Ele vai gastar com estadia, com alimentação, hospedagem, transporte, vai gastar para lá, né? Na outra localidade que ele for, outro município. Para isso é a diária. Não pode usar a diária para remunerar outros serviços ou encargos. E quem fizer isso, responde um PAD, pode pegar a suspensão. Se fizer de novo, responde o PAD de novo e pode pegar a demissão. É assim que funciona. Tá? Então, gabarito da letra A está errada porque disse advertência na primeira vez. Não, na primeira vez é suspensão. Depois vem a demissão. E as outras devem estar corretas, já que ele pediu errada. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o afastamento não exigir pernoite. Perfeito. Quando o servidor se afasta para outro município, recebe diária. Se não tiver pernoite, ou seja, ele não chegou a dormir para lá, ficou 5 dias para lá, mas o quinto dia o servidor não dormiu lá. Ele voltou de tarde e chegou à noite aqui. Então ele não dormiu, não teve pernoite. Esse quinto dia ele não vai receber uma diária inteira, vai receber meia diária só. No caso desse afastamento de 5 dias, ele recebe 4 diárias e meia. Tá? Então, quando não tiver pernoite, a diária é pela metade. Tá? Então, ó, vamos resolver uma situação ali no Tartarugalzinho. Ó, vamos. A gente foi de manhã e voltamos de noitinho. Uma diária. Não, tu não dormiu para lá. É meia diária. Porque não teve pernoite. Tá? Então, quando o afastamento não exige pernoite, a diária é pela metade. Isso cai direto em prova.
No caso em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus diário. Então, existem cargos que têm como atribuições ficar se deslocando de um lugar para outro. Mas isso já é atribuição permanente do cargo. Com isso, esse servidor não tem direito a diárias, porque o cargo dele já é voltado para um deslocamento permanente. Tá? Eu nem conheço um exemplo de cargo que seja assim. De cargo que seja assim. Que tenha como atribuições, né, o deslocamento permanente, exigência de deslocamento permanente, deslocamento da sede como exigência permanente. Eu nem conheço um cargo assim para não receber diária. Mas se existir um cargo assim, eu não conheço. Mas se existir um cargo que tenha como atribuição, né, o deslocamento da sede como uma exigência permanente do cargo, esse cargo não vai ter direito a diária. Então, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a devolver. E qual é o prazo para devolver as diárias? Integralmente, ou seja, não é para devolver uma, depois outra, depois outra. Se pegou 10 diárias, vai devolver tudo de uma vez, integralmente. Qual o prazo para devolver? 5 dias. Perfeito, a letra D, tá certo. Mas sempre tem alguém que não devolve. E se não devolver, aí vem a letra E. O servidor que indevidamente receber diárias será obrigado a devolver. De uma só vez. A gente já sabia disso, integralmente. Ficando sujeito à punição disciplinar assim de má-fé. Ou seja, o servidor teve 5 dias para devolver. É o prazo anterior. Mas não devolveu. E agora? Ela vai responder um processo disciplinar. E se ficar comprovada a má-fé dele e não devolver, vai ser punido. Perfeito? Então, a D casa com a E. Porque a E deu um prazo de 5 dias para o servidor devolver a diária. O servidor tem que devolver quando ele não se desloca, por qualquer motivo. A viagem não aconteceu porque choveu. A viagem não aconteceu porque o carro não prestou. A viagem não aconteceu porque cancelaram o evento. Não importa. Quando a viagem não acontece, devolve o dinheiro. Tem 5 dias. Não devolveu em 5 dias, responde um processo. Fica comprovada a má-fé, punida. Tá? É a E casa com a D. Elas andam juntas. E o gabarito ficou a letra A, que fala dessa punição aqui para quem usar diárias para remunerar outros serviços ou encargos. Tá? Ainda está sujeito a devolver também, né? Esse valor. Na primeira vez pega a suspensão e na segunda vez, na reincidência, pega a demissão. Já que não aprendeu a lição na primeira vez, na segunda vai ser demitido. Com isso, a gente fecha esse primeiro gabarito, esse primeiro simulado. Simulado pesado, inclusive, né? Tem outros mais pesados aí, tá? Fica esperto aí.